enfim, migrar aqui para o Edson, entender um pouquinho, né, como é que está essa agenda ESG na Egea e como que isso está incorporado na cultura da empresa, né? Porque se não fizer parte também da cultura, a gente não consegue ver um avanço efetivo e genuíno, né, dessa pauta na empresa. Então, como é que vocês percorreram isso ali na Egea? Bom, eu comecei lá em janeiro agora, né? Então, realmente tomou uma velocidade assim. Quando eu cheguei, eu já fiquei muito bem impressionado, porque foi criado um comitê ESG que é liderado pelo CEO da companhia. Isso faz toda a diferença, né? Depois, isso é tema recorrente das reuniões de conselho, né? Os conselheiros querem saber o que está acontecendo, os executivos têm metas, que vocês estão propondo aí, os executivos da companhia têm metas atreladas a ações ESG, então isso é de cima para baixo e a companhia entende isso rapidamente. Então, tá conectada na mais alta liderança da empresa, faz toda a diferença. Não é um departamento, é o Edson que cuida disso. Ah, isso aí é com o Edson lá. Não. Isso é discussão de dia a dia. Hoje eu cheguei cedo lá, nosso CEO chegou também, sentamos lá e começamos a discutir as questões dos Estados Unidos, o que está acontecendo no mundo, como é que a gente pode integrar imediatamente essas discussões dentro da companhia. Então, realmente, assim, isso para nós por ser intensivo em capital, saneamento, né? Nós falamos de bilhões para cá, bilhões para lá. A gente toda a conversa que a gente vai fazer com o mundo financeiro hoje, isso está na mesa. Então, isso tem que estar, não pode ser mais um departamento, não pode ser mais a função do Edson ou da Priscila, isso é uma coisa que tem que enraizar a empresa inteira. Então, a gente tem uma academia, que a gente chama Academia Egea, que é uma universidade interna da gente, com trilhas específicas sobre ESG, para que isso percolhe a companhia e vai pegar o colaborador que está lá na função mais operacional das operacionais, né? Porque ele tem que vivenciar isso aí, ele é a nossa espelho dentro da comunidade. Esse cara mora na cidade, né? Então não adianta eu lá falando com o CEO, coisas bonitas e tal, aí você conhece uma pessoa que trabalha na Egea, ele faz a pergunta, o cara fala, não, lá não tem nada disso, não. Isso aí é tudo cascata, isso aí é coisa... Não dá mais, esse tipo de coisa não dá mais hoje. Então, você tem que se preocupar com o colaborador que antes falava, não, isso aqui é daqui para cima. Não dá mais, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande lá. A gente chegou agora a 11.300 colaboradores. Quando eu cheguei, eram 6.000, a gente já está quase dobrando o número de colaboradores. É um desafio muito grande para você fazer isso realmente ser real. E não ser mais uma coisa de meia dúzia de diretores lá para vender, para fazer relatório de sustentabilidade e publicar no final do ano. Isso não dá mais. Então, esse tipo de comportamento, ele já não é aceito e vai ficar cada vez menos aceito, né? Por conta disso que a Luciana colocou bem. Quer dizer, esses organismos, eles não querem mais só que você manda para mim a sua política. O cara vai lá ver o que está acontecendo. Ele quer saber o risco que ele está correndo ao colocar dinheiro na sua companhia. A gente tem as políticas de redução de pegada de carbono, a gente tem, mas é mais do que isso, né? Eu falo que a gente é um propósito em si, uma empresa de saneamento ela deveria ser um propósito em si, né? A gente transforma a vida das pessoas todo dia, toda hora, né? E às vezes a gente não se apercebe disso porque é o dia a dia nosso trabalho, mas levar esse sentimento para todo colaborador, que a empresa ela está do lado do bem. Se a gente dividir os problemas do Brasil, a gente está do lado do bem, e que a gente precisa fazer isso cada vez melhor, cada vez para o mais pobre, para o mais vulnerável, com a menor tarifa possível, e para isso a gente tem que ter a melhor eficiência, o menor consumo de energia elétrica, porque isso também é custo, e aliás um grande custo das companhias. Faz toda a diferença. Viver o ESG é diferente de ter ESG. Esse é o recado. A gente só vai estar contente quando a gente viver o ESG. Que isso for natural, não for mais assunto. O legal é quando não for mais assunto. Não tem mais... ESG está... Não, isso... Estamos falando de outra coisa. Isso aí está impregnado. Eu acho que esse deve ser o objetivo de todo mundo, né? Obrigado.
Excelente, obrigada, Edson. E falando em transformação cultural, queria trazer o Gui aqui para essa discussão, porque eu sei que a Dexco está justamente nesse momento, né, de se tornar uma companhia mais digital, mas com uma pegada cada vez mais voltada para a sustentabilidade, né? Como é que tem sido esse processo de transformação cultural na empresa? Quais foram os desafios, né, que vocês estão enfrentando e qual que é o resultado esperado, né, de todo esse processo? Bom, Priscila, acho que antes de eu começar a responder essa pergunta, que é bem bacana, eu queria fazer um link com o que a Luciana falou lá atrás, né? Um pouquinho conceitual, né? Escopo 1, 2 e 3, né? Acho que não é claro para todo mundo o que é cada uma dessas partes, né? Então, quando falando de escopo 1, estamos falando basicamente das próprias emissões das empresas, escopo 2 ligado ao consumo e geração de energia, escopo 2 e o escopo 3 em relação a fornecedores e clientes. O que eu quero dizer com isso? Acho que para cada empresa ela tem que entender no primeiro momento, na sua estratégia de ESG, o que é material para ela. Né? Claramente, nós somos do mesmo grupo econômico, o que é material para o Itaú, né? Escopo 3, 700 vezes maior do que o escopo 1 e 2, não é o que é tão material para a Dexco. O escopo 3 para a Dexco é super importante, estamos falando também de transporte, estamos falando do nosso fornecedor, do nosso cliente. Mas no nosso caso, as questões de emissão são as coisas mais materiais para a gente. Então, quando a gente olha para a nossa estratégia de sustentabilidade, ela está muito voltada ainda para o escopo 1. Né? Tem metas de escopo 3? Sem dúvida, tem. É super importante e a gente influencia o nosso fornecedores, sim. A gente tem o que a gente chama no programa de gestão de fornecedores Dexco, né, que, entre outras coisas, né, ensina os nossos fornecedores a medir a sua pegada de carbono, ensina os seus fornecedores como que ele faz as suas medições. Né? Ensina os seus fornecedores os conceitos de direitos humanos. Então, também para a gente é importante, mas, né, se você olhar as nossas metas, elas estão basicamente focadas nas questões de escopo 1. Posto isso, né, e falando um pouquinho de transformação cultural, né, então, assim, isso é super importante. Né? Transformação cultural, quando a gente pensa em transformação cultural, a gente pensa assim, como a gente quer chegar? Né? A Dexco é uma empresa de 71 anos, líder de mercado onde atuou, de sucesso, né, e com ótimas rentabilidades, mas não necessariamente o que fez a gente chegar até aqui vai nos levar aos próximos 70 anos de sucesso. E a transformação cultural está muito voltada nisso, nas tendências. Né? E o que sustentabilidade tem a ver com transformação cultural? Tudo. Né? A gente cada vez mais, né, e era muito comum no passado, você ter a sua estratégia de sustentabilidade e o seu planejamento estratégico. Né? Desvinculado totalmente. Se você lê, às vezes parece um Frankenstein. Você fala, nossa, a estratégia está indo para um lado de sustentabilidade, planejamento estratégico para outro. Quando a gente fez a estratégia de sustentabilidade divulgada ano passado, né, começando a implementar esse ano, foi muito interessante, porque a primeira pessoa que a gente conversou foi a pessoa de planejamento estratégico da Dexco. Né, porque a gente tem que alinhar, né, o planejamento estratégico com a estratégia de sustentabilidade. Um dos nossos principais goals como empresa, nós só somos uma empresa carbono positivo, né, o nosso conceito de carbono positivo é uma empresa que reduz mais, que remove mais carbono do que emite, né? Mas a gente tem lá como um dos nossos pilares de crescimento é manter o balanço positivo de carbono, né, com crescimento sustentável. Então, eu tenho que olhar no meu crescimento, no meu M&A, né, onde que eu vou crescer e como que eu vou crescer. Então você está falando que o ISG vai falar não para o M&A? Não, de forma nenhuma, não temos nem essa prerrogativa. Né, o que a gente vai falar é, no caso de comprar uma empresa forte em emissão, qual é o plano que a gente vai fazer para a redução dessa emissão? Não é que a gente vai falar não compra, mas a gente pode falar muito bem assim, vamos colocar aqui um valor esperado para você fazer um projeto de descarbonização dessa empresa, ou de redução de emissão dessa empresa. E tem que estar muito ligado, porque senão fica desconecto. Né? E aí o Edson falou uma coisa muito importante. Né? A Bruna está aqui da nossa área de comunicação, ela está vendo assim, qual a importância da gente disseminar essa estratégia. Então, uma boa parte do ano, o nosso time ESG está gastando para disseminar essa estratégia. E, de novo, nós somos uma empresa de 12 mil colaboradores, né? Metade desses colaboradores, mais da metade, fica em fábrica. Eu não posso usar a mesma comunicação que eu uso aqui para o escritório central para a fábrica. Né? Eu tenho que fazer exemplos reais. Né? Então, a gente fez ali uma websérie de 4 episódios que conecta, né, o dia a dia deles com as metas e com o dia a dia deles fora da empresa. Que é a melhor forma deles entenderem o que é uma gestão de resíduo, né, qual que é o impacto qual que é o impacto de uma obra, um acidente da obra, linkando um acidente eventualmente de uma obra que ele pode estar fazendo na casa dele com um acidente que ele pode estar sofrendo na empresa, qual a importância dele de você seguir um programa que a gente tem chamado Proteg, que cuida da saúde dos colaboradores. Né? Então, tudo isso é super importante. Você não tem como hoje, as empresas,
terem a sua estratégia de sustentabilidade desconectada do seu planejamento estratégico, e não dá para a gente não disseminar para os nossos colaboradores quais são os principais pilares. É muito importante, porque isso gera engajamento, né? E esse engajamento ele traz outros fatores muito importantes. E a transformação cultural está totalmente ligado. Quando a gente pensa, né, nas próximas pessoas que a gente está contratando, que a gente está selecionando, a gente tem que pensar olhando para isso, nesses KPIs, né, inclusive ESG. Né? E acho que o último ponto aqui super importante é a gente está fazendo essa transformação cultural junto com a disseminação da estratégia ESG, para mostrar quão importante é para a DEX a disseminação da estratégia ESG, tão importante quanto a transformação cultural. Então, isso é muito importante, está tendo resultados práticos muito bons. Muito bom. E aí, Luciana, emendando um pouco esse assunto, né, de transformação cultural, eu fico imaginando, né, a complexidade que é disseminar essa agenda ESG num banco da dimensão que é o Itaú Unibanco, né? Como é que vocês têm feito isso? Onde que o tema sustentabilidade é discutido? Quais são os fóruns de governança? E como é que vocês garantem que, de fato, isso está enraizado ali na cultura da companhia, né? E que todos os colaboradores ali também estão impulsionando essa agenda dentro do Itaú? Em 2019, a gente fez um processo de revisão da estratégia de sustentabilidade do Itaú e foi uma revisão construída com os executivos do banco. E parte desse processo passou por a gente fazer uma reflexão sobre a governança do banco, do quanto esse tema deveria estar incluído na governança. Né? Então, como resultado disso, a gente hoje tem uma estratégia ESG que ela para fora, ela é comunicada como 10 compromissos de impacto positivo, então a gente tem compromissos que falam sobre o nosso jeito de agir, então tem lá o de gestão inclusiva, que fala toda a nossa agenda de saúde e segurança para o colaborador, diversidade, pega a parte mais interna. Tem a de gestão responsável, que fala de toda a nossa agenda de ecoeficiência e engajamento de fornecedores no nosso plano ESG. Tem de ética, tem 4 pilares que basicamente são voltados ao atacado e ao varejo, né, que são as frentes de negócio, e para citar um exemplo, no do atacado a gente tem uma meta de ampliar em 400 bilhões de reais financiamento em setores de impacto positivo até 2025. Então, tem todo um olhar, a gente revisitou a taxonomia, né, a gente tem todo um acompanhamento e, na própria governança, um pouco de como tem evoluído, em que setores e de que forma. E a gente tem alguns compromissos que se parecem mais institucionais, que são tão importantes quanto, que é o Plano Amazônia, um do investimento social privado, né, no Itaú a gente tem um investimento que gira entre 600 e 700 milhões por ano em educação, cultura, mobilidade, a parte também de envelhecimento da população, então a gente também tem metas e indicadores claros sobre isso, e a gente tem um de reporte de transparência na comunicação, até por toda a exigência regulatória que a gente tem, é um movimento que a gente começou antes, mas que se intensificou muito com o que a gente vem vivendo agora, né? Quando a gente divulgou os compromissos de impacto positivo, junto a gente divulgou a nova governança, né? Então, hoje a gente tem um encontro bimestral do Comitê Executivo, que se chama Comissão Superior ESG. É uma pauta que eu tenho de 2 horas com os membros do Comitê Executivo e com os sponsors, porque cada um desses compromissos são os executivos das áreas, então não vou lá como sustentabilidade falar do compromisso, então vai junto o executivo, né? O papel como sustentabilidade é a gente provocar ambição, a gente trazer os benchmarks, trazer as tendências, né? Ver que velocidade isso está ganhando, mas é o próprio executivo que reporta, que faz o debate nessa reunião que acontece bimestralmente. Além disso, a gente tem um reporte fixo no Conselho de Administração. Então, agora, no mês de setembro, eu tive a minha agenda anual com o Conselho para levar um pouco o olhar geral da agenda ESG e o que está além, né? Porque ESG está compreendido em sustentabilidade, então a gente tem temas aqui um pouco mais amplos. E a gente tem um comitê de assessoramento do Conselho, que chama Comissão de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, que se reúne de 3 a 4 vezes por ano. Então, a gente tem uma presença grande no Conselho de Administração também. E aí, o que a gente fez, que acho que foi uma fala do Edson, né? Isso não pode ser uma agenda de uma área, o que a gente tem dentro de cada pilar do banco, a gente tem isso cada vez sendo mais permeado. Então, no atacado, eu tenho um núcleo de negócio ESG. Quando eu vou, hoje, quem faz toda a parte de análise de ecoeficiência está dentro da área de finanças, junto com a área que faz toda a gestão operacional dos polos, da rede de agências e dos nossos data centers. Então, tem toda uma orquestração de como é que isso vai sendo discutido na ponta, até chegar no Conselho de Administração e
o que a gente tem é hoje um conhecimento no Conselho de Administração que permite também provocações sobre a missão, que nos ajuda bastante enquanto equilíbrio aqui da estratégia ESG. E para os colaboradores, a gente está passando por um processo similar da Dexco, então a gente está nesse momento passando pela nova cultura do Itaú. A nova cultura tem um pilar muito claro ligado que é o de diversidade, né? Queremos ser diversos e inclusivos, mas dentro de cada um dos outros pilares da cultura a gente também tem componentes do ESG, e a gente está trazendo a cultura para trazer um aculturamento também dos colaboradores em ESG. Então, a gente tem trilhas para os colaboradores, e aí trilhas mais gerais, conceituais, e trilhas específicas. O que o cara do varejo precisa saber, o que o cara do atacado precisa saber, da área de suporte precisa fazer. Então, tem trilhas específicas. E a gente também tem um núcleo voltado para os diretores do banco, para a gente trazer processos de, não só o conteúdo, mas reflexões e provocações um pouco do que está acontecendo, né, para a gente conseguir também ter esses caras respirando ESG. E é um pouco do que o meu objetivo final, como o Edson trouxe, no final do dia, ESG não ser mais um tema ali que tem que estar presente, que tem que ter governança própria, e que naturalmente isso seja um tema cada vez mais discutido, né? Para a gente está muito claro que ESG é uma nova forma de fazer, e que tem que ser incorporada, e aí a gente parte para a próxima agenda que vai vir de desafio para o mundo. Excelente, Luciana. E aí queria voltar aqui com o Marcos, né, trazer um pouco o olhar do acionista, né? Eu sei que a McKinsey faz estudos aí globalmente, né? Quando a gente olha e acompanha mais essas empresas que têm um foco, né, em sustentabilidade muito mais intenso, né, do que a maioria, isso se traduz também por uma valorização maior, né, dessas empresas, né, em termos de criação de valor para o acionista. Você já tem estudos sobre isso? Já dá para a gente comprovar que esse é o caminho e que se traduz, né, numa criação de valor? Não, temos, e não é monopólio da McKinsey, acho que tem muitos estudos, tá? Então, talvez só para começo pela McKinsey, mas a gente tem vários estudos, tá? Estudos de análise de portfólio, né, em asset management, que mostram que retorno médio, né, para carteiras, né, que são mais sustentáveis, ou são, digamos, menos intensas em carbono, tem um retorno em torno de 12%, ou tiveram, né, num período passado de tempo. E enquanto que carteiras, digamos, mais neutras ou mais tradicionais, né, intensas em carbono, tem um retorno de 7%, só para mencionar um número, tá? É claro que existem diversos cortes, diversas amostragens, mas o número, eu acho que ele permanece, né? Essa tendência que existe, sim, essa valorização. Eu acho até que, indo além da McKinsey, tem um estudo interessante que eu li, que em vez de fundo de fundos, é um estudo de estudos, né? Uma revisão acadêmica que a Universidade de Oxford fez, olhando 200 estudos desses que analisam o impacto, né, de política de sustentabilidade. Então, fica muito mais robusto, né, do que um estudo da McKinsey ou de outra empresa. E essa revisão, né, de estudos acadêmicos ainda mostra que, acho que 90%, tá, dos estudos concluem que as empresas que têm mais sustentabilidade têm um custo de capital mais baixo, né, ou seja, isso gera valor para o acionista. Acho que 88, acho que quase 90 também, demonstram melhores índices, né, de desempenho operacional, e 80%, ou seja, um pouquinho abaixo, conseguem comunicar isso ao mercado e ter essa valorização, digamos, do ponto de vista se forem, digamos, comercializados publicamente, tem esse reconhecimento do mercado acionário. Então, acho que existe, sim, acho que uma ampla já literatura que mostra que faz sentido,